nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com o vosso Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, Vai rogar por nós. Muito bem. Então, damos graças a Deus por esta Assembleia vasta hoje. Provavelmente a Quaresma encheu de bons propósitos, muito boa gente, e aproveitamos estes momentos para dar graças a Deus pelo dom da exortação. Para aqueles que chegaram entretanto, dizer-lhes que hoje é a última sessão da Evangelii Gaudium. Durante 11 sessões fomos, de alguma maneira, acompanhando a exortação. Creio que deixou no coração de cada um de nós, em todos nós sem dúvida, um lastro de renovação e de leitura atual da nossa realidade eclesial. Como uma boa parte de nós que estamos presentes somos pessoas ligadas ao movimento, temos também a capacidade de perceber como a exortação apostólica, de alguma maneira, concretiza e atua muitas das orientações que recebemos de Chiara, diretamente dela, em relação ao carisma. Portanto, compreendemos agora como o Espírito Santo suscitou na Igreja um carisma que hoje continua a dar frutos à luz exatamente deste documento fundamental do Papa Francisco. Então, deixo agora a vossa visão, que é muito agradável, diga-se de passagem, e coloco aqui à minha frente o texto que preparei para acompanharmos este encerramento da Evangelii Gaudium. Este é mesmo agora o último capítulo da Evangelii Gaudium, que o Papa intitulou como Evangelizadores com Espírito. Portanto, e com isto o Papa quer dizer que não há evangelização sem Espírito Santo. Nenhum de nós é verdadeiramente evangelizador se não for animado pelo Espírito e se o Espírito não fizer, de alguma maneira, a parte principal deste processo evangelizador. Portanto, o Papa quer significar que toda a ação evangelizadora deve ser obra do Espírito Santo e que nada acontece sem o seu poder e a sua luz, que tudo guia e conduz. Podemos dizer que é a lógica do entregar-se e do dar-se de Jesus à humanidade. Na verdade, ele entregou desde o início o seu Espírito à Igreja, desde o Calvário ao fim e ao cabo, para que nele tivéssemos o guia e o condutor da nossa ação evangelizadora. Mas é também curioso dizer isto, porque é naquele momento, pouco antes de nos deixar, que ele, para além de nos ter dado o seu Espírito, nos deixou também a sua mãe. É o momento no qual ele entrega a mãe a João Evangelista e, ao mesmo tempo, a João e a mãe entrega o discípulo, não é? Portanto, entrega a Igreja à mãe e a mãe à Igreja. E, naturalmente, entrega também como uma verdadeira estrela da evangelização. Aliás, ela é muitas vezes invocada como estrela da evangelização. Então,
o que é que quer dizer evangelizadores com espírito? Quer dizer evangelizadores que se abrem sem medo à ação do Espírito Santo. Portanto, esta é a primeira coisa. Percebermos que evangelizar é a ação do Espírito Santo que nos usa como seus instrumentos, digamos assim, e ele é que torna os instrumentos capazes de evangelizar. Esta realidade já aconteceu no Pentecostes. O Espírito Santo fez isso com os apóstolos e com Maria. E nós percebemos exatamente desde esse dia de Pentecostes como eles saíram de si mesmos, saíram do escondimento, perderam o medo e enfrentaram a realidade. E quem transformou os discípulos e os tornou capazes de anunciarem as maravilhas de Deus foi precisamente o Espírito Santo. Alguns julgaram até que na primeira hora da manhã eles já estavam embriagados. E embriagados estavam, mas era do Espírito Santo. E isso, eles perceberam isso não apenas pela atitude entusiasta dos apóstolos, mas sobretudo porque estranhamente cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. E eram muitas as línguas que estavam presentes naquele primeiro anúncio no querigma, e a prova é que só o Espírito Santo podia fazer com que cada um entendesse a mensagem dos apóstolos na sua própria língua. Portanto, cada um começa a entender a partir do seu interior, a partir da sua consciência, a partir do seu conhecimento de si mesmos. Além disso, o Espírito Santo infundiu nos apóstolos e, por sua vez, infundiu também naqueles que os escutavam uma graça e uma força que os tornou aos próprios ouvintes anunciadores do Evangelho. Muitos deles faziam parte já dos seguidores de Cristo, portanto, a Igreja primitiva, os primeiros cristãos, estavam também entre aqueles que tinham seguido e acompanhado Jesus, e naturalmente foram eles testemunhas também desta descida do Espírito Santo, que se manifestava, aliás, na ousadia, na parresia, como gosta de dizer o Papa Francisco, perante o anúncio querigmático. Digamos que se criou ali um movimento que envolveu não só os apóstolos, embora eles em primeiro lugar, mas todos aqueles a quem, em primeira mão, foi transmitida a mensagem. Portanto, o Papa convida-nos a invocar mais uma vez hoje, e o hoje é um hoje prolongado de toda a duração destas 11 semanas, ou 11 sessões, porque foram mais do que 11 semanas, foi a dobrar, foram 22, para que o Senhor nos continue a utilizar a nós com a mesma coragem, com a mesma parresia com que os apóstolos o viveram e o fizeram. Portanto, precisamos de pedir ao Espírito Santo que faça com que a nossa palavra e o nosso anúncio chegue aos outros, mas levando exatamente esta alma que é o Espírito Santo como verdadeira alma da Igreja. Jesus quer evangelizadores que anunciem a boa nova, não só com palavras, mas sobretudo com uma vida que se percebe quando evangelizamos que ela tem a presença do Espírito Santo, ou seja, a vida transfigurada pela presença de Deus. Neste último capítulo, o Papa diz-nos que não nos oferece uma síntese da espiritualidade cristã. Isso, de alguma maneira, foi ele fazendo ao longo da exortação. E também, naturalmente, não vai desenvolver nenhum grande tema
como poderia ser a oração, a adoração eucarística ou outras manifestações da celebração da fé. E ele diz que para isso nós temos abundantes documentos do magistério, escritos célebres de grandes autores, não só de pontífices, no caso do magistério pontifício, mas também de muitos que concorreram com os seus textos teológicos para o magistério, quer dos bispos, quer dos romanos pontífices. Portanto, ele diz, não pretendo substituir nem superar tanta riqueza que existe à nossa disposição. Limitar-me-ei simplesmente a propor algumas reflexões acerca do espírito da nova evangelização. E eu direi que este último capítulo e estes últimos textos o Papa transmite mesmo. Confesso-vos, pela minha última recente preparação, que aquilo que encontrei foi exatamente uma mensagem do coração do Papa ao coração da Igreja. Portanto, aquilo que ele nos transmite pela sua própria graça de Estado enquanto Romano Pontífice, quer que esteja no coração não apenas dos pastores, mas no coração de todos nós que somos evangelizadores. Então, o Papa começa por comentar o seguinte, falou de evangelização com espírito. Então diz, quando se diz de uma realidade que tem espírito, indica-se habitualmente que tem unção interior, é fruto de uma moção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação pessoal e comunitária. Portanto, não é uma evangelização humana, nem meramente humana, mas sobretudo é uma evangelização em nome e por meio, através do Espírito Santo. Uma evangelização com espírito, diz o Papa Francisco, é muito diferente de um conjunto de tarefas vividas como uma obrigação pesada, um ministério árduo que quase não se tolera ou se suporta como algo que contradiz as nossas próprias forças, inclinações e desejos. Não, aquilo que o Papa nos quer transmitir é esta forma de docilidade com que nos colocamos nas mãos do Espírito Santo e deixamos que ele penetre o nosso coração, a nossa mente e as nossas palavras sejam animadas precisamente pelo seu Espírito. Portanto, quer encorajar-nos numa estação evangelizadora mais ardorosa, mais alegre, mais generosa, mais ousada, mais cheia de amor até ao fim e feita de uma vida contagiante. Aliás, nós temos por experiência, quando nos encontramos diante de alguém verdadeiramente possuído por um carisma, pelo Espírito, nós sabemos distinguir daqueles que falam por obrigação ou por dever de consciência, mas não porque estão contagiados interiormente. Então aquilo que se pretende é exatamente esta ação contagiante do Espírito Santo. E continua, diz-nos, mas sei que nenhuma motivação será suficiente se não arde nos corações o fogo do Espírito. E por isso, antes de propor motivações e sugestões espirituais, aquilo que ele pede é, uma vez mais, que o Espírito Santo esteja no coração de cada um de nós, cada vez que tomamos consciência de que a nossa ação é em nome dele e por isso mesmo a ação genuinamente evangelizadora. Portanto, peço, diz o Papa, que o Espírito Santo venha renovar, sacudir, impelir a Igreja numa decidida saída para fora de si mesma, a fim de evangelizar todos os povos.
Eu direi que nunca foi tão necessária como nestes dias esta força do Espírito Santo para motivar os cristãos e as comunidades a viver de maneira evangélica e não de maneira violenta. Nós não nos podemos deixar vencer pela guerra, nem pelas forças violentas que a instauram e a implantam contra a nossa vontade, mas temos sim que nos deixar possuir pelo Espírito Santo para contrariar com essa mesma força a ação da guerra e a violência de uns contra outros. Então, o Papa fala-nos agora, digamos, daquilo que ele percebe ser a vontade do Espírito, que nos motiva para um renovado impulso missionário. Eu direi mesmo que depois de uma introdução que foi meramente descritiva daquilo que ele pretende transmitir-nos, agora sim o Papa apresenta-nos as suas motivações para este renovado impulso missionário. Então, mais uma vez, ele repete que evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que rezam e trabalham afincadamente na difusão da fé. Do ponto de vista da evangelização, diz o Papa, não servem as propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário. Nem os discursos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que transforme o coração. Como vos dizia há momentos, advertimos que ter encontrado a espiritualidade de Chiara dá-nos exatamente este background que nos torna verdadeiramente capazes de continuar esta ação evangelizadora da Igreja. Estas propostas parciais e desagregadoras, que muitas vezes são apenas fogos que se apagam rapidamente e que fazem parte apenas de pequenos grupos, que não têm força de ampla penetração. Porquê? Porque muitas vezes não partem do Evangelho, nem são testemunho do Evangelho vivido. Por isso o Papa recorda que sem momentos prolongados de adoração, de encontro orante e vivente com a palavra, de diálogo sincero com o Senhor, se não existe tudo isto à partida, as tarefas facilmente se esvaziam de significado. Acabamos por nos cansar e por nos deixar vencer pelas dificuldades e o ardor apaga-se. Aquilo que mantém o entusiasmo é a força do Espírito Santo. Por isso, a Igreja não pode dispensar o pulmão da oração. E o Papa alegra-se que se multipliquem em todas as instituições eclesiais os grupos de oração, de intercessão, de leitura orante da palavra, de partilha da palavra vivida, de adorações da Eucaristia. Há o risco de que alguns momentos de oração se tornem uma desculpa para evitar dedicarmos-nos como vida à missão. Rezar sim, mas rezar para que a oração nos ajude a ser corajosos na missão. Porque aquilo que deve levar os cristãos a realizar uma autêntica evangelização é serem animados por uma verdadeira espiritualidade. É salutar recordar-nos dos primeiros cristãos, diziam-me-lo há pouco, quando recordávamos o Pentecostes, mas ao mesmo tempo também de tantos irmãos nossos ao longo da história que se mantiveram transbordantes de alegria, cheios de coragem, incansáveis no anúncio e capazes de uma grande resistência
mesmo contra todas as dificuldades. Por isso o Papa deseja que neste atual momento da história, em que estão presentes tantas formas de fraqueza humana, como é agora ainda por cima a guerra, como muitas vezes estamos fechados e cheios de nós mesmos, numa comunidade egoísta, num satisfazer os próprios interesses, quando não mesmo numa concupiscência que a todos nos ameaça. Então isto requer que no momento presente, com uma outra roupagem, com uma outra capacidade de testemunhar o ideal, sejamos fortes, apesar das circunstâncias, mesmo estas agora atuais, em que a guerra está lançada de novo. Por isso, não digamos nunca que hoje é mais difícil do que ontem. Provavelmente é diferente, mas apesar de ser difícil, também o foi em outros momentos para a vida da Igreja. E agora o Papa vai enumerar algumas motivações em concreto. Com esta finalidade, propõe-nos que nos detenhamos a recuperar algumas motivações em concreto, que foram aquelas que os santos viveram e que nos fazem recordar ainda a nós o entusiasmo com que eles se tornaram igualmente como nós somos chamados hoje a ser verdadeiros evangelizadores. Então, a primeira coisa que o Papa nos sugere é que cada um de nós, como evangelizadores, sejamos fruto do encontro pessoal com Jesus Cristo. Ninguém vai anunciar Jesus Cristo se o não encontrou. Ninguém é capaz de transmitir entusiasmo falando de Jesus Cristo se não se fala de alguém que está presente na nossa vida, que amamos, que nos ama e com quem estabelecemos, a partir de um determinado momento da nossa vida, uma relação que até hoje ainda não terminou e que esperamos nos acompanhe até os últimos dias da nossa vida. Então, a primeira grande motivação para evangelizar é o amor com que fomos amados, é o entusiasmo com que fomos possuídos naquele primeiro grande encontro com Jesus Cristo. Aquela experiência de sermos salvos, de nos sentirmos amados e de nos sentirmos impelidos a amá-lo cada vez mais. Com efeito, um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa amada, de a apresentar, de a dar a conhecer, que amor seria? Então, o nosso verdadeiro amor a Jesus Cristo há de começar por isto, pela alegria de o anunciar, de o testemunhar, de dar a conhecer aquilo que ele fez na nossa vida. Se não sentimos o desejo intenso de comunicar Jesus e a vida que ele operou em nós, então precisamos de nos deter em oração e perguntar-lhe se ainda nos sentimos cativados por ele. E antes de mais, deixar-nos cativar, porque não seremos eficazes no nosso processo evangelizador se não continuarmos a estar verdadeiramente cativados pelo seu amor. Precisamos de o implorar a cada dia, de pedir a sua graça para que abra o nosso coração frio e o sacuda, e a nossa vida tíbia e superficial seja ultrapassada pelo fogo e pelo calor da sua presença em nós e no meio de nós. Colocados diante dele, com o coração aberto, deixando que ele nos olhe, reconhecemos aquele olhar de amor que um dia descobriu Natanael e tantos outros como os apóstolos. Eu uso as palavras do Papa para dizer como é doce permanecer diante de um crucifixo ou de joelhos, ou diante do Santíssimo Sacramento, mas saber que o fazemos porque estamos frente a frente
olhos nos olhos com aquele que entrou a fazer parte da nossa vida e nos ama. Como nos faz bem deixar que Ele volte a tocar a nossa vida e nos envia então a comunicar esta vida nova que nós recebemos e que queremos transmitir aos outros. Tenho a certeza que se o abordarmos desta maneira, a sua beleza volta antes de mais a deslumbrar-nos, volta a cativar-nos sem conta, vezes mais, e por isso é urgente recuperar um espírito contemplativo, um espírito adorante, um espírito que se torna cativante de nós para se tornar cativante dos outros, que nos permita redescobrir cada dia que somos depositários de um bem que humaniza, que quer ajudar a levar uma vida nova aos outros, porque essa vida nova é por nós experimentada. Não há nada melhor para transmitir aos outros do que a vida nova que Deus iniciou na nossa existência. Digo-vos com entusiasmo que cada vez que leio estas últimas palavras do Papa a encerrar a exortação, me dá a sensação que ele é como se recuperasse tudo o que nos disse ao longo das 10 sessões que ficaram para trás e nos quisesse deixar agora um entusiasmo que nos permita que não nos esqueçamos de todas as coisas lindas que nos disse. Toda a vida de Jesus, a sua forma de tratar com os pobres, os seus gestos, a sua coerência, a sua generosidade simples e cotidiana e, finalmente, a sua total dedicação. Tudo isto que está nele e que nos foi dado por ele, a sua total dedicação, é precioso. Não só falou, mas continua a falar à nossa vida pessoal. E às vezes perdemos o entusiasmo pela missão porque nos esquecemos da resposta que o Evangelho foi para a nossa vida e para as nossas necessidades mais profundas, para a busca, para a procura que ao longo de anos muitas vezes nós também fizemos. Porque ao fim e ao cabo fomos criados para esta vida nova, para o Evangelho que o Senhor nos propõe através da amizade com Jesus e depois através do amor fraterno com os nossos irmãos. Portanto, quando conseguimos exprimir de forma adequada e bela o conteúdo essencial do Evangelho, da certeza que esta mensagem fala aos anseios mais profundos do coração de qualquer homem. O Papa diz que o missionário está convencido de que existe já nas pessoas e nos povos, pela ação do Espírito Santo, as tais sementes do verbo de que fala o concílio, uma ânsia, mesmo se inconsciente, de conhecer a verdade acerca de Deus, do homem, do caminho que conduz à libertação do pecado e da morte. Este entusiasmo posto no anúncio de Cristo deriva da convicção de termos encontrado resposta em nós para todas estas ânsias. Aquilo que podemos constatar e que o Papa nos recorda é que temos à disposição um tesouro de vida e de amor que não pode enganar. A mensagem que não nos manipula, pelo contrário, não nos desilude, entusiasma-nos ainda hoje. É uma resposta que desce ao mais fundo do coração humano e o sustenta e o eleva. É a verdade que não passa de moda, porque é capaz de penetrar onde nada mais pode chegar. A nossa tristeza infinita só se cura com uma alegria e um amor infinitos. São palavras do Papa que de facto falam ao coração de cada um de nós novamente ainda hoje. Então estas convicções que o Papa nos transmite são verdadeiramente aquela motivação que ele diz que tem de existir
sustentada na própria experiência pessoal, vivida no encontro com Jesus Cristo, constantemente renovada, saboreada na amizade e na mensagem dele para conosco. Portanto, não se pode perseverar numa evangelização cheia de ardor se não estamos convencidos na nossa própria experiência, que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não o ter nunca conhecido. Não é a mesma coisa caminhar com ele ou caminhar às apalpadelas. Não é a mesma coisa tê-lo podido escutar e continuar a encontrar ou ignorar ainda a sua palavra. Não é a mesma coisa poder contemplá-lo, adorá-lo, descansar nele ou não o ter feito alguma vez ou não o poder fazer ainda. É isto mesmo que precisamos de anunciar. É isto que temos que fazer compreender àqueles que ainda não tiveram a felicidade de ter realizado este encontro. Por isso o Papa continua a dizer-nos: não é a mesma coisa procurar construir o mundo com o seu Evangelho, como estamos a procurar fazer, ou unicamente a partir da nossa razão e da nossa vontade. Sabemos bem que a vida com Jesus se torna muito mais plena e com ele é muito mais fácil encontrar o sentido para cada coisa e para a nossa vida. É por isso que evangelizamos. É que ao evangelizar, não só estamos a viver evangelizados, como estamos de novo a enriquecer-nos e a convencer-nos da grandeza que foi este encontro com o Senhor. Portanto, o verdadeiro missionário, que não deixa jamais de ser discípulo, sabe que Jesus caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com ele. Sente Jesus vivo com ele no meio da tarefa missionária. Aliás, não creio que alguém convença outro de alguma coisa se não for através desta comunhão íntima, profunda, plena, contínua, constante com o próprio Senhor. Unidos a Jesus, continua o Papa, procuramos o que ele procura, amamos o que ele ama. Em última instância, o que procuramos é a glória do Pai. Vivemos e agimos para que seja prestado louvor à glória da sua graça que nos salvou. Se queremos entregar-nos a sério e com perseverança, esta motivação deve superar toda e qualquer outra. Independentemente de que nos convenha, de que seja nosso interesse, aproveite ou não, para além dos estreitos limites dos nossos desejos, da nossa compreensão ou das nossas motivações, nós evangelizamos para a maior glória do Pai, porque Ele nos ama. É daqui que brota o prazer espiritual de ser povo. Nós sentimos da parte do Papa Francisco a alegria quando ele fala do santo povo de Deus, é como se falasse de si próprio, como primeiro membro desse santo povo de Deus. E por isso a gente sente que no testemunho dele está de alguma maneira presente este prazer espiritual de ser povo de Deus, que é aquele que depois alimenta e garante a nossa força missionária. A palavra de Deus convida-nos também a reconhecer que somos povo. Pedro começou por dizer exatamente isto mesmo. Vós que outrora não erais um povo, agora sois um povo. Portanto, é isto que nós precisamos também, de alguma maneira, de permanecer convencidos quando evangelizamos, é que não evangelizamos individualmente ou sozinhos, mas como um povo e, sobretudo, com a alegria, o prazer espiritual de ser um povo que evangeliza. Para ser evangelizadores com espírito, recordando sempre a palavra inicial do Papa, é preciso
também desenvolver o prazer espiritual de estarmos próximos uns dos outros, até chegar a descobrir que isto se torna fonte de uma alegria superior. A missão é uma paixão por Jesus e, simultaneamente, é uma paixão pelo seu povo. Aliás, nós só temos uma paixão pelo povo porque Cristo incutiu em nós essa paixão. É a paixão que temos por Ele que nos leva a experimentar e a sentir esta paixão pelo povo, pelo seu povo que nós somos. Aliás, quando paramos diante de Jesus crucificado, reconhecemos todos o amor que nos dignifica e sustenta. Mas lá também, se não formos cegos, começamos a perceber que este olhar de Jesus se alonga e dirige, cheio de afeto e ardor, a todo o seu povo. E eu direi ainda mais, a toda a humanidade, para que seja povo, povo de Deus. Lá descobrimos novamente que Ele quer servir-se de nós para chegar cada vez mais perto do seu povo amado. Toma-nos do meio do povo e envia-nos ao povo, de tal modo que a nossa identidade não se compreende sem esta pertença. É como povo, e em nome do povo, que levamos Jesus ao conhecimento de toda a humanidade. O próprio Jesus é o modelo desta opção evangelizadora que nos introduz no coração do povo. Como ele, aliás, no soube fazer, não só envolvendo-nos com ele, mas tornando-nos no seu corpo místico, que é, afinal, o seu povo. Aliás, a entrega de Jesus na cruz é apenas o culminar deste estilo que marcou toda a sua vida e que, por isso mesmo, deve marcar também a nossa. Fascinados por este modelo, queremos inserir-nos a fundo na sociedade, partilharmos a vida com todos, ouvirmos as suas preocupações, colaborarmos material e espiritualmente nas necessidades do povo, alegrarmos-nos com os que estão alegres, mas também chorar com os que choram e comprometermos-nos na construção de um mundo novo, lado a lado com todos os outros que nisso mesmo estão empenhados. Mas não apenas, nem tanto por obrigação, mas sobretudo com este ardor que nos anima por ser povo e nos enche de alegria que nos dá esta identidade. E com profunda humanidade nos fala o Papa Francisco, digamos assim, deste entusiasmo. Muitas vezes eu penso que as suas próprias palavras são já por si mesmas um entusiasmo enorme. Às vezes sentimos a tentação de ser cristãos, mantendo uma prudente distância das chagas do Senhor. Mas ao fim e ao cabo foram exatamente as suas chagas que nos permitem ser esse povo que ele mereceu a partir da cruz e a partir do seu sofrimento. Por isso é que ainda hoje o Senhor quer que nós toquemos a miséria humana. O Papa fala-nos com frequência disso, que toquemos a carne sofredora dos outros. Aliás, não há evangelização sem exatamente esta capacidade de nos identificarmos com aqueles a quem procuramos levar o Evangelho. Então o Papa espera que renunciemos a procurar aqueles abrigos pessoais ou comunitários com que nos mantemos muitas vezes à distância do drama humano, mas que, pelo contrário, aceitemos verdadeiramente entrar em contacto com a vida concreta dos homens e conhecermos a força da sua ternura e, ao mesmo tempo, o ardor com que eles próprios aguardam a palavra que lhes anuncia Jesus Cristo. Portanto, quando fazemos desta maneira, a vida compromete-nos maravilhosamente a viver uma intensa experiência de ser povo,
a experiência de pertencer a um povo que é o povo de Deus. É verdade que na nossa relação com o mundo somos convidados a dar razão da nossa esperança, mas não como inimigos que apontam o dedo e condenam. Às vezes vamos ao encontro das pessoas não com a ternura de os conquistar pelo ardor da fé e do amor, mas às vezes julgando. E isso não é, nem pode nunca ser, verdadeira evangelização. Está claro que Jesus não nos quer como príncipes que olham desdenhosamente para a humanidade, mas como homens e mulheres do povo, que se sentem povo, do mesmo povo que eles são. Esta não é a opinião de um Papa, nem uma opção pastoral entre várias possíveis. São indicações, diz o Papa, são indicações da palavra de Deus, tão claras, diretas, contundentes, que não precisam de interpretações que as despojariam da sua força interpeladora. Por isso, mais uma vez, e à maneira de São Francisco, o Papa diz-nos que estas palavras devem ser vividas sine glosa, expressão de São Francisco, ou seja, sem comentários, à letra. Assim, experimentamos a alegria missionária de partilhar a vida com o povo fiel de Deus, procurando acender o fogo no coração do mundo. Evangelizar é, afinal, fazer continuamente uma experiência viva em Deus. Aliás, não há evangelização se não for verdadeira experiência de Deus. Então precisamos de sentir o amor às pessoas como força espiritual que favorece o encontro em plenitude com Deus, a ponto de se poder dizer que quem não ama o irmão está nas trevas e nas trevas caminha. A expressão é de São João, permanece na morte. Não chegou a conhecer a Deus. Portanto, quando vivemos a mística de nos aproximar dos outros com a intenção de procurar o seu bem, de ampliarmos o nosso interior para receber os mais belos dons do Senhor, quando fazemos assim, cada vez que nos encontramos com um ser humano no amor, ficamos capazes de descobrir algo de novo sobre Deus. Não é que nós evangelizamos apenas. Quando evangelizamos, somos também nós evangelizados, porque continuamos a conhecer de modo mais profundo e sério este que é e foi desde sempre o nosso encontro com Deus. Cada vez que os nossos olhos se abrem para reconhecer o outro, ilumina-se mais a nossa fé para reconhecer a Deus. Em consequência disto, se queremos crescer na vida espiritual, não podemos renunciar a ser missionários, porque o que faz avançar a nossa vida espiritual é o quanto somos capazes de avançar na missão de evangelizar. A tarefa da evangelização enriquece a mente e o coração, abre-nos horizontes espirituais, torna-nos mais sensíveis para reconhecer a ação do Espírito, faz-nos sair dos nossos limitados esquemas espirituais e abre-nos aos outros, e isso quer dizer, abre-nos a Deus. Ao mesmo tempo, um missionário plenamente devotado ao seu trabalho experimenta o prazer de ser um manancial que transborda e refresca os outros. Só pode ser missionário quem se sente bem, quem procura o bem do próximo, quem deseja a felicidade dos outros. E vemos como o Papa continua sem medo de nos tornar cada vez mais fiéis evangelizadores. Ele é conosco cada vez, direi eu, mais incisivo e contundente nas palavras com que nos anima a evangelizar. E ainda o Papa continua e diz: a missão no coração do povo
não é uma parte da minha vida, ou um ornamento que posso pôr de lado, não é um apêndice ou um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser, se não me quero destruir a mim mesmo. Eu sou uma missão nesta terra e para isso estou no mundo. É preciso que nos consideremos marcados pelo fogo desta missão para iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar e libertar. Compreende-se que o Papa é verdadeiramente um grande evangelizador, senão não era capaz de nos entusiasmar desta maneira a fazer exatamente aquilo que ele faz. Nisto, uma pessoa se revela verdadeiro profissional no espírito, professor no espírito, político no espírito, ou seja, pessoas que decidiram no mais íntimo de si mesmas estar com os outros e ser para os outros. E tudo sempre, ao fim e ao cabo, numa contínua atitude de amor gratuito, porque é aquilo que caracteriza verdadeiramente o Evangelho e, por isso mesmo, a evangelização. E este entusiasmo do Papa, a que eu procurei dar algum entusiasmo pessoal também, o Papa conclui dizendo: para partilhar a vida com a gente, com as pessoas, e dar-nos generosamente, precisamos de reconhecer também que cada pessoa é digna da nossa dedicação. Eles é que nos tornam dignos a nós, porque evangelizar é aquilo que nos atribui verdadeiramente dignidade. E não pelo seu aspecto físico, pelas nossas capacidades ou pela nossa linguagem, a sua mentalidade ou pelas satisfações que a própria evangelização nos possa dar, mas porque tudo isto é obra de Deus, é obra sua, é obra a que nós fomos e somos chamados. Cada ser humano é objeto desta ternura infinita do Senhor e Ele mesmo habita a nossa vida e só se a habita pode desencadear uma verdadeira evangelização. Na cruz, Jesus Cristo deu o seu sangue precioso por cada pessoa à qual nós somos enviados. Independentemente da aparência, cada um é imensamente sagrado, os nossos destinatários, quero dizer, e merece o nosso afeto e a nossa dedicação e até mesmo o nosso entusiasmo. Por isso, se conseguimos ajudar uma só pessoa a viver melhor, isso já justifica o dom da nossa vida. É maravilhoso ser povo fiel de Deus, diz o Papa a concluir, e ganhamos plenitude quando derrubamos os muros, quando abatemos as violências e as guerras e enchemos os rostos de felicidade e de Deus. Tudo isto, ao fim e ao cabo, é a ação do ressuscitado e do seu Espírito. Porque, a dizer a verdade, aquilo que nós fazemos quando evangelizamos é dar continuidade à ação misteriosa do ressuscitado e do seu Espírito. Porque quem evangeliza continua a ser o ressuscitado e o seu Espírito. E o Papa agora recorda o segundo capítulo, onde nos falou exatamente da carência de espiritualidade profunda, que se traduz muitas vezes esta carência se traduz no pessimismo, no fatalismo, na desconfiança, no desencorajamento. Algumas pessoas não se dedicam à missão porque creem que nada pode mudar e assim, segundo elas, é inútil esforçar-nos. Esta atitude é precisamente uma desculpa maligna para continuar fechado na própria comodidade,
na preguiça, na tristeza insatisfeita, no vazio egoísta. No caso de pensarmos que as coisas não vão mudar, recordemos que Jesus triunfou sobre o pecado e sobre a morte e possui sobre eles e sobre o diabo mesmo e sobre a guerra todo o seu poder. Jesus Cristo vive verdadeiramente. Mesmo ameaçados pela guerra e pelos totalitarismos, Jesus Cristo venceu a morte e a violência e por isso vive verdadeiramente. E por isso tudo isto acontece hoje. Somos convidados a descobri-lo, a vivê-lo. Cristo ressuscitado e glorioso é a fonte profunda da nossa esperança e não nos faltará a sua ajuda para cumprir a missão que nos confia. Creio que precisávamos todos desta última lição do Papa para levantarmos o ânimo e não desanimarmos diante desta guerra que não sabemos ainda os riscos que porventura nos pode trazer. Por isso, somos convidados a descobri-lo, a vivê-lo, Cristo ressuscitado e glorioso, que é a fonte profunda da nossa esperança, mesmo quando parece que uma guerra nuclear pode destruir completamente a humanidade. Saibamos que Ele não nos faltará com a sua ajuda para cumprir a missão que nos confia, exatamente neste momento dramático em que nos encontramos. A sua ressurreição não é algo do passado. Contém uma força de vida que penetrou e se mantém atual no mundo de hoje. Onde parecia que tudo morreu ou que tudo está para morrer, no atual cenário de guerra, devem voltar a aparecer por todo o lado os rebentos da sua ressurreição e da esperança. É uma força sem igual à sua. É verdade que muitas vezes parece que Deus não existe. Vemos injustiças, maldades, indiferenças, crueldades que não cedem. Haverá muitas coisas más, mas o bem sempre tende a reaparecer e a espalhar-se. Cada dia, no mundo, renasce a beleza que ressuscita transformada através dos dramas da história. E temos de acreditar que assim vai ser também com a guerra que está em curso. Os valores tendem sempre a reaparecer sobre novas formas, e das cinzas e da destruição das guerras há de brotar uma realidade nova, um ser humano que renasceu, muitas vezes de situações que pareciam irreversíveis e até mesmo incapazes de se alterar. Esta é a força da ressurreição e cada evangelizador é um instrumento deste dinamismo. Queridos amigos, penso que estão de acordo comigo. É impressionante o modo como o Papa Francisco nos estimula a acreditar. Concretamente, neste momento, foi ele que deu entusiasmo à humanidade para elevar aos céus a prece a Deus para que nos ajude a ultrapassar e a vencer esta guerra feroz. São ainda palavras suas. Continuamente aparecem novas dificuldades. A experiência do fracasso, a guerra é um exemplo concreto. As mesquinhices humanas que tanto ferem só pela glória imperial de restaurar exatamente aquilo que, ao fim e ao cabo, tanta morte já provocou no mundo e na história. Queremos restaurar a morte. É, ao fim e ao cabo, o que parece. Pois bem, diz o Papa, todos sabemos por experiência que às vezes uma tarefa não nos dá as satisfações que desejaríamos. Os frutos são escassos e as mudanças são lentas e o futuro às vezes incerto. Vem-nos a tentação de nos darmos por cansados e às vezes a tentação de desistir.
Todavia, não é a mesma coisa quando alguém, por cansaço, baixa momentaneamente os braços, ou quando os baixa definitivamente, dominado pelo descontentamento crónico, por uma assédia que lhe mirra a alma. Acho que não é o momento para desistir, nem para deixar morrer a alma. Pelo contrário, pode acontecer que o coração se canse de lutar, porque, em última análise, ainda nos buscamos a nós mesmos, provavelmente num carreirismo sedento de reconhecimentos, como o imperialismo do Putin ou os aplausos, prémios e promoções com que queríamos ver a nossa vida recompensada. Então, talvez nessa altura faz sentido baixar os braços, mas o que quer dizer é que perdemos a garra, que já não temos o sentido da ressurreição e que assim o Evangelho deixou de ser a mensagem mais bela que há neste mundo e por isso fica sepultado sob muitas das nossas desculpas. É este o momento de retirar o Evangelho deste horror que é a desistência e que é afinal perder o verdadeiro e genuíno sentido do anúncio da alegria da boa nova de Jesus Cristo. Queridos irmãos, diz ainda o Papa, a fé significa também acreditar nele, a continuar a acreditar que ele nos ama verdadeiramente, que está vivo, mesmo se parece morrer por detrás de cada guerra, que é capaz de intervir misteriosamente, que não nos abandona, que tira bem do mal com o seu poder e a sua criatividade infinita. Significa acreditar que ele caminha vitorioso na história e com ele estarão os escolhidos, os fiéis, o seu povo fiel. A ressurreição de Cristo, sabemos-lo pela fé, produz por toda a parte rebentos deste mundo novo e eles são cada vez mais necessários. E ainda que os cortem, eles voltam a despontar. Ainda que nos ofereçam em troca a guerra e a violência, nós temos a força que vem da ressurreição do Senhor, que já penetrou a trama oculta desta história do maligno e da morte, porque Jesus não ressuscitou em vão, nem em vão venceu o pecado e a morte. Não fiquemos à margem desta marcha da esperança viva que é o Senhor ressuscitado. Como nem sempre vemos estes rebentos e o cenário atual é um cenário desesperante, precisamos de uma certeza interior, ou seja, da convicção de que Deus pode atuar em qualquer circunstância, mesmo no meio de aparentes fracassos, como pode ser esta guerra, porque nós trazemos este tesouro em vasos de barro. Esta certeza é o que se chama sentido do mistério, que consiste em saber com certeza que a pessoa que se oferece e se entrega a Deus por amor, seguramente será fecunda e anunciará a alegria da ressurreição. Muitas vezes esta fecundidade é invisível, é incontrolável, não pode ser contabilizada. A pessoa sabe com certeza que a sua vida dará frutos, mas sem pretender conhecer como, onde ou quando. Está segura de que não se perde nenhuma das suas obras feitas com amor. Não se perde nenhuma das suas preocupações sinceras com os outros e pelos outros. Não se perde nenhum ato de amor a Deus ou aos irmãos. Não se perde nenhuma das nossas generosas fadigas. Não se perde nenhuma dolorosa paciência. Tudo isto circula pelo mundo como uma força de vida
e é isto que é capaz de vencer as guerras. O Espírito Santo trabalha como quer, quando quer e onde quer, e de certeza da melhor maneira. E nós gastamo-nos com grande dedicação, sem pretender ver resultados espetaculares, sem ver acabar a guerra por milagre, mas vendo-a acabar porque a vida da fé a fez ser ultrapassada. Sabemos apenas que o dom de nós mesmos é necessário, é pedra essencial neste processo. No meio da nossa entrega criativa e generosa, aprendemos a descansar na ternura dos braços do Pai, porque é nele que confiamos. Continuemos então em frente, diz o Papa. Empenhemo-nos totalmente. Não deixemos que seja ele a tornar fecundos, como melhor lhe parecer, os nossos esforços. O Papa continua com paterna perseverança a estimular a nossa coragem missionária. Para manter vivo o ardor missionário, é necessária uma decidida confiança no Espírito Santo, porque é ele, como diz São Paulo aos Romanos, que vem em auxílio da nossa fraqueza. Mas esta confiança generosa tem de ser alimentada e por isso precisamos de invocar o Espírito Santo constantemente. Ele pode curar-nos de tudo o que nos faz esmorecer no compromisso missionário. É verdade que esta confiança no invisível pode causar-nos alguma vertigem e às vezes algum medo. É como mergulhar num mar onde não sabemos o que vamos encontrar. O Papa diz que tantas vezes ele próprio experimentou. O Espírito Santo bem sabe o que faz falta em cada época e em cada momento. A isto chama-se ser misteriosamente profundos. Então, o Papa está a aproximar-se do fim e antes de entregar nas mãos de Nossa Senhora as últimas palavras da exortação apostólica, pede-nos ainda a força missionária da intercessão. Isto quer dizer que o Papa espera que cada um de nós seja capaz também, através da sua oração de intercessão e da oração de intercessão junto dos santos, que nos leve a obter de novo esta força missionária. Uma forma de oração que nos incentiva particularmente a gastar-nos na evangelização e nos motiva a procurar o bem dos outros. Esta é, digamos assim, a nossa própria força missionária de intercessão. Fixemos por momentos o íntimo de um grande evangelizador como foi São Paulo, para perceber como era a sua oração. Esta estava repleta de seres humanos. Dizia ele exatamente aos filipenses, ou melhor a Filémon, em todas as minhas orações sempre peço com alegria por todos vós, pois tenho-vos no coração. Descobrimos assim que interceder não nos afasta da verdadeira contemplação, porque a contemplação que deixa de fora os outros é uma farsa. Só que podemos contemplar se os outros estão na nossa própria contemplação. Esta atitude transforma-se também num agradecimento a Deus pelos outros. Agradeçamos aqueles a quem Deus pôs no nosso caminho para os podermos ajudar a encontrar Jesus Cristo. Não é um olhar incrédulo, negativo e sem esperança aquele que devemos manifestar, mas uma visão espiritual, de fé profunda, que reconhece aquilo que o próprio Deus faz em nós e faz neles. E, simultaneamente, é a gratidão que brota de um coração verdadeiramente solícito pelos outros. Deste modo, quando um evangelizador sai da oração, o seu coração
tornou-se mais generoso, porque rezar torna-nos mais generosos. Libertou-nos da nossa consciência isolada e estabelece em nós uma ânsia de fazer o bem e de partilhar a vida com os outros. À semelhança dos santos, os grandes homens e mulheres de Deus foram grandes intercessores. A intercessão é como a levedação no seio da Santíssima Trindade, ou seja, é estar lá no seio da Trindade a interceder pela humanidade, a interceder pela Ucrânia, a interceder pelo fim da guerra. É penetrarmos no Pai e descobrirmos novas dimensões que iluminam as situações concretas e as mudam. Poderíamos dizer que o coração de Deus se deixa comover pela nossa intercessão, mas na realidade Ele sempre nos antecipa, pelo que com a nossa intercessão apenas possibilitamos que o seu poder, o seu amor e a sua lealdade se mantenham mais claramente presentes na vida do povo. E agora sim, o Papa entra nos últimos números da sua exortação apostólica e fala-nos daquela que é a mãe da evangelização, ou seja, Maria, a sua própria mãe, que Ele nos deu a nós como mãe. Como habitualmente, o Papa termina a exortação invocando Maria, mãe da evangelização, recordando-nos que ela é dom de Jesus ao seu povo. Juntamente com o Espírito Santo, sempre está Maria no meio do povo. Ela reunia os discípulos para o invocarem e assim tornou possível a explosão missionária que se deu no Pentecostes. Ela é mãe da Igreja evangelizadora e sem ela não podemos compreender cabalmente o espírito da nova evangelização. Então, a terminar, o Papa diz-nos que ela é o dom de Jesus ao seu povo. Na cruz, quando Jesus suportava em sua carne o dramático encontro entre o pecado do mundo e a misericórdia divina, pôde ver a seus pés a presença consoladora da mãe e do amigo João. Naquele momento crucial, antes de declarar consumada a obra que o Pai lhe havia confiado, Jesus disse a Maria: mulher, eis o teu filho. E logo a seguir disse ao amigo bem-amado: eis a tua mãe. Estas palavras de Jesus, no limiar da morte, não exprimem primariamente uma terna preocupação por sua mãe, mas são antes uma fórmula de revelação que manifesta o mistério de uma missão salvífica especial. Jesus deixava-nos a sua mãe como nossa mãe. E só depois de fazer isso é que Jesus pôde sentir que tudo se consumara. Ainda não estava consumado sem nos ter entregue a sua mãe. Ao pé da cruz, na hora suprema da nova criação, Cristo conduz-nos a Maria, conduz-nos a ela, porque não quer que caminhemos sem uma mãe. E nesta imagem materna, o povo lê todos os mistérios do Evangelho. Não é do agrado do Senhor que falta à sua Igreja o ícone feminino que ela é. Ela que o gerou com tanta fé, também acompanha o resto da sua descendência, isto é, todos nós que observamos os mandamentos de Deus e guardamos o testemunho de Jesus, como diria o Apocalipse. Esta ligação íntima entre Maria e a Igreja e cada um de nós, fiel e membro do povo de Deus, enquanto de maneira diversa geram Cristo, foi maravilhosamente expressa pelos místicos e santos.
E agora reparem numa coisa que é tão bonita e que a Chiara nos disse tantas vezes. Cada alma fiel é igualmente a seu modo esposa do Verbo de Deus, mãe de Cristo, filha e irmã, virgem e mãe fecunda. Isto quer dizer que cada um de nós é chamado a ser uma outra Maria. E aí é quando verdadeiramente somos evangelizadores. Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, com uns pobres paninhos e uma montanha de ternura. Ela é a serva humilde do Pai que transborda de alegria no louvor. Ela é a amiga sempre solícita para que não falte o vinho na nossa vida. Ela é aquela que tem o coração trespassado pela espada, que compreende todas as penas. Como mãe de todos, é sinal de esperança para os povos que sofrem, nomeadamente agora, nesta hora, para a Ucrânia. As dores do parto de uma guerra pode terminar em breve se nós tivermos fé, para que germine a justiça e a paz. Ela é a missionária que se aproxima de nós para nos acompanhar ao longo da vida, abrindo os corações à fé com o seu afeto materno. Como uma verdadeira mãe, caminha conosco, luta conosco e aproxima-nos incessantemente do amor de Deus. Através dos diferentes títulos marianos, geralmente ligados aos santuários, compartilha as vicissitudes de cada povo que recebeu o Evangelho e entra a formar parte da sua identidade histórica. Não é por acaso que ela é invocada por todos nós como estrela da evangelização. A mãe do Evangelho é o Papa praticamente a orar, digamos assim, perante todos nós. A mãe do Evangelho vivente, pedimos a sua intercessão a fim de que este convite para uma nova etapa da evangelização seja acolhido por toda a comunidade eclesial. Ela é a mulher da fé que vive e caminha na fé. Ela deixou-se conduzir pelo Espírito através de um itinerário de fé rumo a uma destinação feita de serviço e fecundidade. Hoje fixamos nela o olhar para que nos ajude a anunciar a todos a mensagem de salvação e para que os novos discípulos se tornem operosos evangelizadores. Nesta peregrinação evangelizadora não faltam as fases de aridez, de ocultação e até de um certo cansaço, como as que viveu Maria nos anos de Nazaré, enquanto Jesus crescia. Não é difícil, porém, perceber naquele início um particular aperto do coração unido a uma espécie de noite da fé, como que um véu através do qual é forçoso aproximar-se do invisível e viver na intimidade com o mistério. Foi deste modo, efetivamente, que Maria, durante muitos anos, permaneceu na intimidade com o mistério do seu filho e avançou no seu itinerário de fé. É tão linda esta imagem que o Papa descreve e que retrata aquilo que é hoje o caminho da humanidade neste momento tão dramático que ela atravessa. Há, pois, um estilo mariano na atividade evangelizadora da Igreja, porque sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Nela vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes, que não precisam de maltratar nem de impor a guerra aos outros para se sentirem importantes. Maria sabe reconhecer os vestígios do Espírito de Deus tanto nos grandes acontecimentos
como naqueles que parecem imperceptíveis e incompreensíveis. É contemplativa do mistério de Deus no mundo, na história e na vida diária de cada um de nós e de todos. É a mulher orante e trabalhadora em Nazaré, mas é também a Senhora da prontidão, a que sai à pressa, atravessando as montanhas da Galileia, ao encontro de Isabel e daquela povoação onde ia ajudar os outros. Esta dinâmica de justiça e ternura, de contemplação e de caminho para os outros, faz dela um modelo eclesial para a evangelização. Então, com o Papa, pedimos-lhe que nos ajude com a sua oração materna para que a Igreja se torne uma casa para muitos, uma casa da paz para todos os povos e torne possível o nascimento de um mundo novo ao invés da guerra. É o ressuscitado que nos diz, com uma força que nos enche de imensa confiança e firmíssima esperança: eu renovo todas as coisas. Com Maria, avançamos confiantes para esta promessa e dizemos-lhe, e esta é a oração e são as últimas palavras da exortação com que o Papa nos confia a santa tarefa de evangelizar. Virgem e Mãe Maria, vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o verbo da vida na profundidade da vossa fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso sim, perante a urgência mais imperiosa do que nunca de fazer ressoar a boa nova de Jesus. Vós, cheia da presença de Cristo, levaste a alegria a João Batista, fazendo-o exultar no seio de sua mãe. Vós, estremecendo de alegria, cantastes as maravilhas do Senhor. Vós, que permanecestes firme diante da cruz com uma fé inabalável e recebeste a jubilosa consolação da ressurreição, reunistes os discípulos à espera do Espírito para que nascesse a Igreja evangelizadora. A vós pedimos, alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados, para levar a todos o Evangelho da vida que vence a morte e a guerra. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos, para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Vós, Virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, Esposa das núpcias eternas, intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, para que ela nunca se feche, nem se detenha na sua paixão por instaurar o reino. Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até aos confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz, nem sequer lá onde a guerra se desenvolve. Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Aleluia.